Se você quer criar coisas extraordinárias, precisa de uma rotina ordinária. Essa frase é do autor, do artista Austin Kleon, autor do best-seller Roube como um Artista, entre outros. Solta a vinheta! Olá pessoal, como vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre a rotina. Rotina para crianças com síndrome de Down e não só. É importante ter uma rotina, estabelecer uma rotina, embora há controvérsias sobre o assunto, nós sabemos que o nosso cérebro funciona por repetição. Ou seja, quanto mais você fizer uma coisa, menos difícil ela se torna, menos cansativa ela se torna para a mente e para o corpo. E aí o que acontece? Acaba se tornando mais prazeroso. É fundamental que nós tenhamos uma rotina. A gente tem mania de dizer, por exemplo, quando a gente casa, eu não quero que o meu casamento caia numa rotina. Isso é muito comum. A gente quando está namorando, a gente usa muito essa frase. Só que nós somos feitos à base de rotinas. Nós trabalhamos com rotinas. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem um horário a cumprir. Você chega de manhã, entra naquele determinado horário, faz uma pausa meio da manhã, trabalha, pausa para o almoço, trabalha, faz uma pausa meio da tarde para o lanche, trabalha, finaliza o trabalho, vai para casa. Chega em casa, aí cada um tem a sua rotina quando chega em casa. Lavar as mãos, tomar banho, comer, enfim. Só que por mais que as pessoas não admitam, nós funcionamos por rotinas. O cérebro funciona à base de rotinas. Imagina um ser humano que não tem rotina nenhuma. Que confusão, como é que fica o dia, né? A rotina até facilita o dia a dia. E muitas vezes, as pessoas que já têm uma rotina pré-definida, pré-determinada, ela trabalha o dia seguinte já preparado na noite anterior. Então faz um roteiro, um cronograma do dia seguinte e segue aquela rotina. Então você acorda de manhã, você tem uma rotina, você levanta, vai lavar os dentes, pentear o cabelo, lavar, comer, etc. Você tem uma rotina, né? Então, é muito importante a gente colocar nas crianças rotina. É importante para a organização mental, para a organização no dia a dia delas. Então, por exemplo, a Diana é muito pequenininha, então eu ainda não consigo introduzir a rotina de ela fazer as coisas, mas ela sabe que ela tem uma rotina. Então, por exemplo, quando ela acorda de manhã, a primeira coisa que fazemos é mudar a fralda. Então, ela sabe. Outro dia foi muito engraçado. Ela veio com a fralda na mão para mudar, porque ela sabia que ia mudar a fralda. Depois é vestir, vamos comer, lavar os dentes e vai para a escolinha. A Tânia, por exemplo, ela tem 6 anos. Ela acorda de manhã, a primeira coisa que faz é dar uma esticada na cama dela. Ela não arruma na perfeição, mas ela sabe que ela tem que ajeitar a cama dela. Aí ela vai comer, pentear o cabelo, escovar os dentes, vai para a escola. Chega na escola, eles têm uma rotina a seguir. Então, todas as crianças têm que ter uma rotina organizada. E isso pode ajudar a criança a se sentir mais segura, mais confiante em seu ambiente. Ou seja, as atividades diárias comuns, como levantar, lavar as mãos, escovar os dentes, se vestir, comer de manhã, sair para ir para a escola, tudo isso já é uma rotina, percebe? Por mais que você não perceba, é a rotina de todos os dias e de inúmeras famílias. Quando o corpo se acostuma com as tarefas rotineiras, ele entra numa espécie de piloto automático. Por exemplo, eu levo elas para a escola todos os dias. É a minha rotina. Já aconteceu de eu, ao vir da escola, ter que passar em determinado lugar e vir direto. Por quê? Porque vai no piloto automático, já é a rotina. Então, o cérebro da gente funciona muito por associações,
vai no piloto automático. A rotina é muito importante porque, além dela adquirir bons hábitos, ela cria conexões neurais que possam repetir o que ela faz sem você precisar ficar ensinando de novo todos os dias. Então, ou seja, o cérebro tem a capacidade da neuroplasticidade, ou seja, quanto mais nova a pessoa é, mais fácil ela consegue aprender, né? E isso é muito prático. E a rotina para a criança ela é essencial para o desenvolvimento saudável, o convívio social aos pequenos. Ela ajuda na organização do dia a dia e contribui para a construção da disciplina e autonomia da criança. A rotina ela deve iniciar desde cedo, como acordar, tomar banho, se alimentar. Depois, na fase escolar, é importante estabelecer a hora de ir e voltar, o tempo para realizar as tarefas escolares, os momentos de lazer. Além disso, a rotina também deve contemplar atividades físicas e momentos de descanso, é claro, com o tempo, como por exemplo, o tempo de leitura, brincadeiras tranquilas, para ajudar a criança a se organizar. E é interessante utilizar calendários ou mesmo uma lista de afazeres, né? Quando a criança é muito pequenina, você estabelece as rotinas e procure seguir aquela rotina para manter uma ordem mental na cabeça da criança. Ela já entra no piloto automático, ela vai fazendo. Depois, à medida que ela vai crescendo, é importante os pais ou o responsável pela educação da criança, né, implementar e supervisionar rotinas para supervisionar cada criança. Ou seja, faça uma rotina em que ela também possa participar do processo, tendo voz e espaço para opinar, sugerir atividades que gostaria de realizar, por exemplo. Então, é claro, é importante lembrar que a rotina não deve ser tão rígida a ponto de causar estresse, inflexibilidade, e nem tão frouxa também a ponto de, olha, no fim não tem rotina, né? É importante reservar momentos para atividades diferentes, flexibilizar a agenda para adaptar necessidades. E claro, de vez em quando fugir da rotina também, faz parte, é bom. Ou seja, no final de semana, por exemplo, a gente quebra um pouco a rotina, né? E elas, enfim, elas gostam disso. Então, não é aquela rotina muito definida, exceto a da manhã. A da manhã tem mesmo que ser aquela rotina. E depois disso brincar, temas livres. Tenha em mente que a rotina, principalmente para as crianças, é muito importante, mesmo uma ferramenta importantíssima para a construção de hábitos saudáveis, desenvolvimento global dos pequenos. Ela deve ser adaptada às necessidades de cada família. E isso é uma construção coletiva entre os pais, os filhos. Tudo gira em torno de uma rotina. Se nós formos olhar à nossa volta, nós somos guiados à base da rotina. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Por exemplo, a Diana sabe que quando chega na escola, ela tem que mudar os sapatos. É a rotina logo que chega lá de manhã. Ela já vai automaticamente pegar os sapatinhos dela, senta na cadeirinha para trocar. Porque é a rotina, ela já está habituada, ela sabe que isso é uma rotina, que isso tem que fazer. Então, chegou em casa, a primeira coisa que vão fazer é lavar as mãos. Vão as duas automaticamente já correndo para o banheiro lavar as mãos, porque elas sabem que chegou em casa, veio da rua, a primeira coisa a se fazer é ir lavar as mãos. Então, crie rotina, mantenha, sejam firmes nas rotinas, mantenham as rotinas, porque isso vai ajudar imenso o desenvolvimento da sua criança. E claro, como eu costumo dizer, não complique, não massacre. A vida não é um drama e não será um drama com rotinas. Então, não complique, simplifique. E se você acha que esse conteúdo é relevante, é importante, compartilha com os amigos, com o vizinho, com a amiga do trabalho e dá um like, dá um clique aqui, ok? E muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo deste canal. Beijo para vocês e até breve.